Terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre o Michael. Eu vou deixar aqui essas duas informações que temos da procura, né, do Cruzeiro por parte do jogador. Valeu demais aí o portal Douglas Kiss, que trouxe essa informação aqui também recentemente. Muito obrigado aí, Douglas, um abraço para você. E também para o portal aí o Somos Loucos, que trouxe essa informação de que o Cruzeiro, né, sondou o atacante Michael, disposto a negociar com o atleta também. Vale lembrar aqui, ó, que o Flamengo também estaria de olho no jogador. O Matheus Pereira jogou junto com o Michael, principalmente no melhor momento do Matheus Pereira quando ele chega no Al Hilal, e pode ser um fator que possa contribuir, né, por exemplo, para essa contratação. Gosto muito, já falei aqui em um vídeo, eu gravei acho que foi na quarta-feira, mas só saiu na sexta. Mas assim, eu já vinha falando que era uma opção interessante, a torcida também já vinha se especulando isso. Até fiz um post lá nas minhas redes sociais falando sobre isso, né, se a torcida aceitaria ou não o jogador. Teve até uma repercussão bem grande, com mais de 3 mil curtidas lá no Instagram, avaliado na casa de 35 a 40 milhões. Mas tem um porém, né, aí. Primeiro que ele foi comprado por um valor próximo disso, e o segundo é que ele tem contrato só por mais uma temporada com o Al Hilal, ou seja, o contrato dele vai até junho de 2025. É claro, né, o Al Hilal poder contar com o Michael, que vem sendo titular, mas igual eu falei no último vídeo, assim no momento que o Neymar se recuperar, o Michael vira um reserva imediato. Mas às vezes assim, né, pro Al Hilal manter o jogador por mais um ano e perder só 40 milhões não é nada, né? Como se fosse o Cruzeiro deixar de ganhar 2 milhões e abrir mão, por exemplo, do Bareal, que tem sido titular, mas não é o principal jogador, porém muito importante. Tem sido essa basicamente a temporada do Michael. Mas como o Cruzeiro já negociou com o Matheus Pereira, com o Al Hilal, as partes têm uma boa relação, né? Então acho que pode sim ser uma alternativa de se pensar, e eu gostaria muito, cara. Acho que seria, até difícil de acreditar. Tem hora que agora estamos falando de especulação de Michael, de Vieto, de Mina, de Thiago Mendes, Matheus Nunes, John, tipo assim, é um nível muito acima, né, do Cruzeiro, e o Michael, do que o Cruzeiro vinha contratando nos últimos anos, e até do atual elenco, né, do Cruzeiro não tem nem comparação. Acho que o Michael, se chegasse, seria a maior contratação do Cruzeiro nos últimos anos. Eu diria que até superando o Matheus Pereira, porque a fase do Michael é muito mais interessante, né, mas eu gosto muito dos dois. Acho que seria uma dupla pro Cruzeiro realmente olhar para a parte de cima da tabela, né? Não é o melhor time do Brasil, não vai ser, mas que dá para competir muito bem, com toda a certeza do mundo. Vale lembrar então, né, que nessa temporada, vou deixar os números dele aqui para vocês, foi muito mais titular do que reserva, 51 jogos, 11 gols e 10 assistências. Na temporada anterior, ele foi mais reserva do que nesse ano, né? Esse ano ele assumiu um protagonismo muito grande, 36 jogos, 8 gols e 8 passes. Foi comprado pelo Flamengo por 35 milhões junto ao Goiás, 32, 33, e aí foi revendido por 40. Eu achei até um valor baixo na época, porque o Flamengo, a primeira temporada dele foi ruim, e a segunda muito bem, né, com o Renato Gaúcho como técnico durante uma parte da temporada. 2021, então, 62 jogos, 19 gols e 10 assistências, quando foi vendido para o Al Hilal. Muito bom jogador, se as partes se acertarem, né? Por exemplo, o Michael tiver muito interesse em voltar para o Brasil e vier para o Cruzeiro, por exemplo, tem muito interesse disso. E aí depois o Cruzeiro tem muito interesse em oferecer uma compensação financeira, e o próprio Al Hilal também em negociar com o Cruzeiro, né? Acho que aí poderia chegar a um bom acordo. A questão principal é igual essa que eu falei para vocês. O Al Hilal vai ter interesse de se desfazer de um jogador que foi importante nesse ano, não poderia oferecer mais um ano de contrato e aumentar muito as cifras. Um salário do Michael hoje não deve ganhar menos de 1,5 milhão livre de impostos na Arábia. Vale destacar também aqui alguns outros nomes que eu já citei aqui para vocês. Um dos exemplos poderia ser o Mastriani, por exemplo, que lá no Atlético Paranaense esse ano tem jogado como reserva. Tem surgido algumas notícias de que o Atlético estaria disposto a negociar o atleta, muito mais porque o Mastriani esperava que ele seria titular absoluto. Não tem acontecido isso, porque o Cuca tem treinado, né, o Atlético com um centroavante, e tem sido o Pablo como titular. E aí o Mastriani joga em alguns poucos jogos, né? Por exemplo, nesse ano ele tem 10 gols em 20 partidas, além também de 4 assistências. Gosto muito, acho que o Arthur Cabral está em outro nível, mas obviamente, né, o Mastriani foi comprado por 10 milhões de reais, e o Arthur Cabral vale 100, então é 10% do valor. Nesse ponto aí pesa bastante. Mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se você gosta dessas opções, se não gosta. Tem algumas outras também que eu já citei aqui no canal, que aparecem como alternativas para essa camisa nova, né? Por exemplo, um dos nomes que tem se falado é do Caio Jorge, por exemplo, que pode ser uma alternativa, que está lá no Frosinone, né, do futebol italiano. É aquele mesmo que jogou bem pelo Santos, foi emprestado em muito tempo pela Juventus. Ele que não estava disposto a voltar ao Brasil no início dessa temporada, mas passou aí no futebol italiano, jogou com algumas partidas, mas bem distante do que era de se esperar.
22 jogos apenas na temporada, 3 gols e uma assistência. O último jogo dele agora foi no dia 10 de maio, contra a Inter de Milão, mas nos últimos 8 jogos ele entrou em apenas 2, então tem sido muito mais reserva por lá e não fez uma temporada assim sensacional. Tem contrato bem longo com a Juventus, pelo que eu vi aqui até o meio de 2027, e ele foi contratado vindo do Santos, que aí pelo Santos ele teve 2 boas temporadas, 2020 e 2021. Nesse curto período, né, ele marcou 16 gols em um pouco mais de 75 jogos, e lembrando, na época ele tinha 18 para 19 anos de idade. Então mesmo com essa passagem ruim pela Juventus, né, porque ele não jogou basicamente 11 jogos, mais 22 pelo Frosinone, se ele estivesse disposto a voltar para o Brasil, ainda assim acho que seria uma peça sensacional, até porque o Cruzeiro poderia colocar uma taxa de compra. Ele foi comprado pela Juventus com um valor próximo de 35 milhões de reais, pela promessa que ele era, foi de graça, né? Porque faltava menos de 6 meses para o fim do vínculo, porque era jogador para ser vendido por 40, 30 milhões de euros tranquilamente, né? E aí acabou que faltava menos de 6 meses e acabou saindo. Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários então o que você tem a dizer dessas opções para camisa nova, se tem algum outro nome, se você conhece, né, algumas outras opções. Tinha até um, por exemplo, que era o Arezzo, né? Eu esqueci o nome dele agora, que jogava no Peñarol, ele foi lá para o futebol espanhol. É isso mesmo, Matias Arezzo. É mais um nome que eu coloco aqui como alternativa. 21 anos, centroavante uruguaio. Jogou muito bem pelo Peñarol ano passado. 21 gols em 40 jogos. Foi para o Granada em janeiro. De janeiro a junho só foram apenas 14 jogos disputados. Granada foi rebaixado. Ele jogou pouquíssimas vezes. Nos últimos 5 jogos jogou apenas 2, entrando aí no banco saindo do banco de reservas, né? Então não tem ido bem pelo Granada quando ele foi comprado em 2021 e aí foi emprestado para o Peñarol, que na temporada passada foi muito bem, já tinha ido muito bem também no River Plate do Uruguai. É um jogador que é bem jovem, tem 21 anos de idade. Enfim, acho que tem muito potencial ainda, mas no futebol europeu ainda não tem conseguido decolar. Apenas um gol, né, pelo Granada em um pouco mais de 38 jogos, mas os números dele. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Luciano Vietto, né? Que história é essa de que o jogador tem conversas com o Cruzeiro para essa temporada? Eu vou deixar aqui essa informação lá do portal Somos Louco e também do blog do São Paulo, que cobre notícias do São Paulo e tudo mais, que era um clube, né, que tem interesse no Vietto, tá aqui, ó. Luciano Vietto está em negociações com o Cruzeiro. O clube, através do Alexandre Matos, fez contato com o jogador e está oferecendo um salário acima de 1.200.000 por mês. Embora o São Paulo tenha manifestado interesse, o Cruzeiro mantém-se decidido em contratar o atleta. Muito boa a informação. Vou esperar, né, para passar outras informações também, e assim que tiver outros portais falando sobre isso, mas gosto bastante. Já tenho falado dele desde o ano passado, quando se especulava, né, o Matheus Pereira ou o Vietto. Eu sempre falei, eu prefiro o Matheus Pereira, porque ele é cruzeirense, e o Vietto pode ser uma alternativa para o próximo ano. Então ele terminou o contrato dele com o Al Hilal na temporada passada, né, na Arábia, 29 jogos, 8 gols e 2 assistências, e aí ele foi para uma equipe chamada, não sei, né, não vou nem tentar pronunciar esse nome, mas é um time da segunda divisão e subiu para a primeira, com o Luciano Vietto sendo o artilheiro do time, mais gols do que jogos, né? 17 gols em 15 partidas, além também de 3 assistências. É claro, está jogando a segunda divisão do futebol árabe, mas não foi por causa porque os times da primeira não queriam, né? Porque esse time lá, de acordo com o Nicola, quando ele fechou com eles em novembro do ano passado, ofereceu um salário maior do que 1.800.000, acho que foi isso, quase 2 milhões, livres de impostos por mês, né? Por um contrato aí de quase um ano. Muito boa o salário, muito mais alto do que seria até se ele tivesse continuado no Al Hilal. E aí então fez essa temporada muito interessante. Me surpreende até dele não renovar. Realmente, se for para ele não continuar na equipe, vai ser muito mais por ele não ter interesse nessa continuidade do que numa dispensa ou algo nesse sentido. Porque pensa, né? Se esse time estava disposto a pagar 2 milhões livres, né? Que seria como se fosse 2.800.000 pra gente aqui, desconsiderando os impostos. Quanto que ele não pagaria para manter o craque do time numa primeira divisão? Então, sinceramente, pode ser que tenha conversa para lá, conversa para cá, assim como foi com o Vasco no ano passado, e no final das contas ele não venha, pode ser. Mas é um nome que o Cruzeiro tendo à disposição, e agora com muito mais dinheiro, acaba que fica muito mais viável, e eu gosto demais. Eu já falei muitas vezes dele aqui para vocês. Pode jogar, por exemplo, como meia de criação e deixar o Matheus Pereira de ponta direita. Não é o meu principal, acho que não é o que eu mais gostaria, porque acaba que perde muita profundidade e perde com a criação, né, não tendo o Matheus Pereira na meia. Mas o bom é que é o seguinte, eles já jogaram juntos lá no Al Hilal. O Luciano Vietto pode jogar como se fosse um centroavante, né, um segundo atacante. Como o Cruzeiro não vai ter o Dineno, pode colocar ele lá nessa posição, e o Matheus Pereira logo atrás como meia de criação, né? E aí você deixa um ponta direita, vamos colocar aqui, por exemplo, quem tem sido especulado. O próprio Eric Lamela aqui, por exemplo, ou o Keno, dois nomes que têm sido especulados. E na ponta esquerda, deixando, né, o Bareal, acho que seria o mais ideal nesse momento. Enfim, acho que ficaria bem forte o ataque. Pode deixar aqui o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Vou deixar aqui o link da Betfair para você começar a apostar nesse próximo jogo do Cruzeiro em casa, né? Contra a Universidade Católica, um jogo super importante. O link vai estar aqui embaixo para você começar. E nos vemos então aqui numa próxima. Valeu, galera!